Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mitos e Verdades sobre Depressão. Esse programa tem o intuito de desmistificar por completo todos os mitos que envolvem esse tema tão delicado, que é a depressão. Meu nome é Isis Del Corso, eu sou médica de família e eu ajudo você a superar a depressão e a melhorar a saúde mental da sua família. Hoje a gente vai falar sobre você ser ou não ser jovem demais para ter depressão. Quem tem depressão? Primeiro, é importante a gente entender que a depressão é uma doença real que afeta não só a nossa mente, mas também o nosso corpo, e ela afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Então, você que sofre não está sozinha. E se a gente for falar de idade, pela Organização Mundial da Saúde, em geral, ela aparece ali em torno dos 30 anos, mas quando a gente pensa na sua forma mais grave, que seria o pensamento de morte, as ideações suicidas, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Então, sim, é uma doença que pode se apresentar em pessoas muito jovens, e muitas vezes na sua forma mais grave, com ideação, tentativas de suicídio. Então, é importante a gente realmente quebrar esse mito de que gente nova não tem depressão. Então, assim, pra gente, no mundo com tanta informação e desinformação, em frente a uma doença, um sofrimento que afeta cada vez mais pessoas, é bem importante a gente efetivamente entender o que é verdade ou não sobre um determinado assunto, sobre a depressão. Para que a gente realmente valide o sofrimento de quem tem, de quem está passando por isso, quanto valide também o sofrimento e a preocupação de quem realmente está cuidando de alguém, quem se preocupa com alguém que possa estar com depressão. Então, quando a gente entende que ela sim, ela pode acontecer em pessoas mais jovens e que ela afeta milhões e milhões de pessoas no mundo, e se a gente entender ainda quais são as causas da depressão, fica mais fácil da gente perceber que ela não tem idade para aparecer. Porque a depressão é uma doença multifatorial. O que isso significa? Que ela tem várias causas, não é uma única causa que leva a pessoa a ter depressão. Então, ela pode ser causa genética, ou seja, ter mais pessoas na família com depressão, com ideação suicida ou transtornos psiquiátricos, aumenta a chance daquela pessoa de ter depressão. Ambiente estressor, por exemplo, sofrer bullying no trabalho, assédio moral no trabalho, bullying na escola, estresse em casa, presenciar a briga dos pais ou ter um relacionamento instável, isso pode levar a pessoa a ter depressão em algum momento da vida. As características de temperamento e personalidade de cada pessoa, qual é a sua resiliência, qual a capacidade que cada um tem de lidar com o estresse, de superar isso, de seguir a vida em frente, de ressignificar. Então, as individualidades de cada um, como cada um aprendeu a lidar com isso, também influencia muito, na chance maior ou menor de ter depressão ou se desenvolver depressão ao longo da vida. Não ter apoio de amigos ou familiares. Então, cada vez mais a ciência mostra que é importante a gente se cercar de pessoas do bem, da gente ter um círculo de amizades, forte, de ter amizades e contatos tanto seguros e fiéis e que nos tragam coisas boas, quanto estar rodeado de pessoas, para que a gente não viva em solidão, não viva sozinho. Isso também é um fator que pode ser protetivo de você ter essa rede de apoio ou um fator de risco para você desenvolver a depressão. E eventos estressores também. Então, além de viver ou estar sujeito a ambientes estressores, mas eventos estressores, como aumentou muito o número de depressão no mundo por conta da pandemia, em muitos casos, a gente está sentindo ainda e vai sentir por muitos anos ainda os efeitos da depressão da pandemia agora, então não é porque a pandemia passou, que a gente ainda que a gente já se livrou desse risco. E agora, mais recentemente, se a gente for pensar toda essa tragédia aqui perto da gente, no Rio Grande do Sul, então são pessoas que estão passando por eventos estressores, de insegurança, de instabilidade emocional, financeira, social, de acolhimento, quais são os recursos ou recursos que eles não têm, qual é o apoio que eles recebem ou não. Então, tudo isso envolve e aumenta ou não a chance da pessoa desenvolver depressão ao longo da vida, E o fato também de ter outros eventos estressores por morte prematura de alguém na família, isso também pode desencadear, e os recursos que cada um tem para lidar ou não com isso também é um fator que pode ser determinante aí para proteger ou para expor mais essa pessoa ao risco de ter depressão. E quando a gente fala também da questão genética,
né? Tem a questão do ambiente. O ambiente, né? Tem muitos estudos que mostram que quando tem alguma pessoa com depressão na família, dentro de casa, né? Dentro do núcleo familiar ali mais próximo, há uma chance maior de outras pessoas de convívio próximo de ter depressão também. Então, além da parte genética, a parte realmente de contato de pessoas, né? Do que ela com quem que ela convive, isso também pode ajudar a adoecer mais ou menos a pessoa ou ser um fator de proteção também. Assim, todo paciente no consultório me inspira, né? Mas em especial eu queria trazer para vocês hoje o exemplo de duas pacientes minhas, né? Uma delas foi que me inspirou a gravar esse mais diretamente, né? Porque ela veio me falando assim, puxa vida, né? Uma paciente na casa dos seus 20 anos, e ela falou assim, puxa vida, me falaram que eu era jovem demais para ter depressão. E é uma frase que eu escuto isso. Mas ela mesma falou, mas nunca foi sobre a idade. E exatamente, nunca foi sobre a idade. Né? Uma paciente que tem sintomas graves, sintomas severos, que tem um sofrimento muito importante. Quando a gente fala, né, de sintomas, não é de sintomas pensando como clinicamente, mas porque realmente gera um sofrimento muito grande para a pessoa. E isso, quando a pessoa escuta uma frase dessa, quando o paciente tem depressão, escuta isso, é uma invalidação dos seus sintomas, uma invalidação do seu sofrimento. Então, por isso que é bem importante a gente entender e evitar, né, de falar frases assim. Às vezes a gente fala na intenção, eu sei que muitas pessoas falam na intenção de ajudar ou de acolher, né, ou de tentar mostrar um outro lado, mas acaba que isso gera mais sofrimento para a pessoa porque ela não se sente acolhida, né? Como uma criança que rala o joelho, que quer que os pais vão lá, acolham, dê um beijinho para sarar, ou passar um remedinho, né, para que já vai sarar, tem esse acolhimento. É como se essa criança rala o joelho e é o mesmo sentimento, digamos assim, né, de que vai lá mostrar para o pai, e quando a gente fala, às vezes na intenção de não aumentar o sofrimento, mas não foi nada. Né? Então, a gente, quando está de fora, a gente não pode dizer que não foi nada, ou que é da idade, ou que não é da idade, porque a gente acaba invalidando o sofrimento daquela pessoa, gerando mais sofrimento muitas vezes, e muitas vezes buscando daí um isolamento, né? Porque como ela não tem aquele acolhimento que ela precisava, ou que talvez ela quisesse, que seria importante para ela, acaba que se fecha mais. Uma outra paciente minha também que me vem muito à memória, né? Nessa fala aqui, né, que me ajudou a organizar essas ideias também, uma paciente também, mulher, jovem, na casa dos 20 anos, estudante de medicina, né? Então, por mais que seja da área da saúde, né, ela veio também com sentimentos muito graves de depressão, entre eles pensamentos de morte. Então, ela não tinha uma ideação suicida, né? Ela não tinha intenção de tirar a própria vida, mas ela tinha pensamentos de que seria melhor se ela morresse, seria melhor se ela não estivesse viva, pensamentos desse tipo. Então, só que ela era jovem, né, da área da saúde, e também tinha essa dificuldade de validação dos próprios sentimentos por conta disso, no ambiente onde ela vivia também, e porque tinha uma outra observação muito importante no caso dessa segunda paciente, porque ela dizia assim, ela demorou para aceitar que ela tinha depressão, que ela tinha esse diagnóstico também. E por que ela demorou para aceitar? Porque ela tinha dentro de casa um irmão que também sofria com depressão. Só que o irmão, ele vivia trancado no quarto. Então, muitas vezes a gente tem esse estigma, né, de que quem tem depressão está trancado no quarto. E como ela seguia a vida dela, ela ia para a faculdade, fazia os trabalhos, apresentações, enfim, tinha uma vida social mais ou menos ok, com muito esforço, muito sofrimento, né, mas ela tinha dificuldade de perceber. Então, são várias coisas, é um tema para uma outra live, né, também essa questão são vários estigmas que realmente que a gente precisa quebrar. E quando a gente menos espera, a gente está, às vezes, reproduzindo aí situações ou falas, né, que não são adequadas para o paciente que está sofrendo. Então, a gente entender isso é bem importante para validar o sofrimento, para validar o sentimento de quem sofre. A partir daí, a gente consegue trabalhar e trazer mais resultado, né, e trazer efetivamente uma melhora. Quanto também para dar suporte para quem cuida dessas pessoas, para quem é responsável por essas pessoas, sejam os pais, seja o cônjuge, seja o professor em sala de aula, né, seja os filhos que cuidam de pais com depressão. Então, hoje,
atinge todo mundo, né? Pode atingir todo mundo. Então é bem importante que a gente tenha esse olhar bem atento, né? E sim, pode acometer pessoas jovens. Então, além quando a gente fala de pessoas jovens também, a gente tem muito aquela questão de que escutar, na minha época não era assim, na minha época, que são pessoas mais maduras, que já viveram muita coisa, né? E que sobreviveram a muita coisa, superaram muitos obstáculos também, mas acaba sendo frases que corroboram com esse mito de que depressão não atinge pessoa jovem, né? Ou a gente acaba menosprezando o sentimento porque na nossa época era diferente, porque a gente tem histórias diferentes para contar. E na maioria das vezes também é importante a gente acolher e entender isso, porque já é uma população que pode ser cometida assim, né? Abaixo dos 30 anos, pacientes jovens, 19, adolescentes estão muito afetados, né? Depois da depressão, tem vários estudos internacionais e nacionais também que mostram isso, que aumentou em 25%, pelo menos no Brasil, casos de adolescentes com depressão e ansiedade. Mas também acaba que muitas objeções, né, que as pessoas quando têm, sofrem, acham que é só uma fase, vai passar sozinho, eu não preciso de ajuda, eu não tô louca para buscar ajuda, eu não quero tomar remédio, remédio vicia. Então, para a gente superar essa parte, né, essa fase, essa depressão, a gente tem, na verdade, basicamente dois jeitos de fazer, o jeito certo e o jeito errado, se a gente for resumir, né, falando aqui não numa forma de culpar ou apontar, muito pelo contrário, a minha ideia é acolher e trazer informação, né? Mas esse jeito errado de fazer é a gente realmente aceitar as informações que vêm do jeito que ela vem, sem a gente filtrar, né? Hoje tem muita desinformação na internet, nas redes sociais, então é importante a gente realmente validar o nosso sentimento, né? Pensar o que eu tenho passado, né? O que eu tenho sofrido, quais são os meus sentimentos nos últimos meses, o que me incomoda, fazer uma lista. Eu convido você a fazer uma lista hoje, né? Parar e fazer essa lista e realmente com tudo que te incomoda, e ser bem sincero e sem julgar, né? Isso é certo, isso é errado, isso é, puxa, tenho vergonha de falar isso. Não, o que te incomoda? Faz essa lista, né? De tudo isso que te incomoda, até isso lembra, né? Uma outra paciente minha que trouxe, muito jovem, adolescente também, uma cartinha, né, de um diário que ela fazia mesmo, de tantas coisas que incomodavam nela, né? Isso a gente consegue perceber também que essa paciente estava em depressão mesmo, né? A gente precisava tratar. Então, escrever ajuda você a contabilizar, a perceber realmente, não são muitas coisas que estão me incomodando, ajuda a racionalizar, então tira do sentimento pra gente olhar, não, realmente isso aqui tá intenso, preciso olhar, né, nisso com mais carinho. E dessa lista que você fez, que você vai fazer agora, pensa o quanto do seu dia você se ocupa com essas coisas. Então, se eu não gosto da minha aparência, por exemplo, né? O quanto que eu penso nisso, ou quanto que isso impacta a minha vida no dia a dia. Eu deixo de sair por conta disso, deixo de postar fotos, ou de tirar fotos com a minha família, porque eu não gosto da minha aparência. Ou me incomoda o tempo inteiro quando eu vou sair no trabalho, quando saio na rua, eu acho que as pessoas estão me olhando e estão me julgando sobre isso também. Então, o quanto que do meu dia a dia isso afeta e o quanto também, há quanto tempo que eu estou carregando isso comigo. Né? Isso faz 2, 3 dias, porque aconteceu algo pontual, ou já faz 1, 2 semanas. Se faz mais do que 2 semanas e se essas coisas te incomodam pela maior parte do tempo, eu convido você a buscar um profissional especializado para te orientar, para escutar a tua história e poder definir com você qual que é a melhor estratégia para você melhorar. Porque pode ser que esteja aí, que tenha aí alguma coisa de depressão, né? São muitos sintomas por mais do que 2 semanas, né? Que te gerem muito sofrimento na maior parte do tempo. Então, para olhar e para ver quais seriam as melhores estratégias para te ajudar. Tá? Então, eu espero que tenha te ajudado nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você quer ver mais conteúdos como esse, se te ajuda, ou se você quer dar sugestão também de aulas para a gente seguir aqui no nosso caminho da informação e para te ajudar, né, a superar a depressão e a melhorar a saúde mental da sua família. Tchau, tchau!